Bom dia. Daqui a pouco estaremos começando novamente com um estudo bíblico. Vamos só aguardar um momento para que outras pessoas possam entrar, beleza? Bom, o tema desse estudo bíblico de hoje é: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Versículo-chave, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As referências bíblicas, a primeira se encontra em 1 Samuel, capítulo 26, do 8 e 9, que diz assim, ó: Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondendo a Abissai: Não o mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Aqui nessa passagem, a Bíblia fala que Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Só que Davi ele escolheu um valente dele, um dos soldados dele, para poder ver onde que era o acampamento de Saul na época. E aí quando Davi chegou, os soldados estavam dormindo, o rei Saul estava dormindo, e esse soldado de Davi falou assim: ó Davi, ó, Deus entregou Saul em tuas mãos, deixa que eu mato ele no seu lugar. Só que Davi ele teve misericórdia de Saul, e falou assim: ó, não toca no ungido de Deus não, porque ninguém sai impune pelo mal que a gente faz. E aqui Davi mostrou a misericórdia com ele, e aí Davi faz o seguinte: Davi pegou a lança de Saul e outro objeto. Quando os soldados acordaram, Davi falou assim: ó, vocês não estavam protegendo seu rei, eu poderia ter matado ele, mas eu não matei. E por isso, aí Saul, escutando isso, Saul viu que Davi foi um homem misericordioso e deixou de lado a perseguição. Falou assim: ó, não vou mais perseguir você, Davi, pode ir em paz. E por causa da misericórdia, Saul deixou o ódio que tinha por Davi e foi embora. Davi seguiu o seu caminho. E é interessante porque às vezes a gente pensa em pagar o mal com o mal, né? Só que a gente esquece que o mal que a gente comete tem consequências. Só que Jesus ele ensina que a gente não tem que pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. E foi o que Davi fez. Davi ele pagou o mal que Saul estava fazendo com o bem. Saul estava perseguindo, só que Davi resolveu não matar e poupar a vida dele para que Saul entendesse que a misericórdia de Davi foi grande na vida dele. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que o mal que a pessoa faz com a gente não precisa retribuir. A gente pode fazer a diferença. E foi o que Davi fez. Davi fez a diferença poupando a vida de Saul. Continuando. 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 e 10. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Aqui nessa passagem, o profeta Natã, ele chega em Davi e pergunta assim para ele: Davi, ó, havia um homem que tinha 1000 ovelhas e havia outro homem que tinha uma. O homem que tinha 1000 ovelhas foi e roubou a ovelha do homem que só tinha uma. O que ele merece? Davi falou: ó, tão certo como vive o Senhor, que esse homem merece morrer. O profeta Natã falou: então, Davi, esse homem é você. Sabe por quê? Porque você adulterou com a mulher de Urias, o seu melhor amigo, e se não bastasse isso, mandou colocá-lo à frente da guerra para que ele pudesse ser morto. E aí, como consequência,
Davi ficou assim, tipo, ficou em choque, né? Ficou assustado, falou, nossa, eu acabei de jurar em nome de Deus que esse homem deve morrer, e esse homem sou eu? E Davi estava tão assustado que ele implorou para Deus misericórdia. E Deus falou assim, ó, por causa do seu arrependimento, eu vou te poupar. Só que você tem que entender que por causa dos seus erros, a espada jamais sairá da tua casa. Sabe qual que foi o resultado disso? Davi tinha 3 filhos, Aminon, Absalão e Tamar. Aminon era o mais velho. Ele foi e violentou a própria irmã. Por ódio, Absalão foi, armou um plano e matou o irmão. E se não já bastasse isso, ainda mais para frente, Absalão tomou o trono do pai e queria matá-lo. Só que aí Deus, por misericórdia, poupou a vida de Saul, poupou a vida de Davi, e por causa disso Davi não foi morto. E só que entendeu, né? O segundo filho matou o primeiro, matou o irmão e quase matou o pai. Por quê? Por causa dos erros de Davi. Sabe qual que é o que Cristo vem falar para nós essa tarde? O que Deus vem falar pra gente hoje? É que não é porque a misericórdia dele veio com a gente, que os nossos erros vão ficar impunes. Deus, ele tem misericórdia da nossa vida. Deus, ele traz a misericórdia sobre a gente. Só que não é porque ele perdoou os nossos pecados que as consequências não vão vir. Essa passagem aqui é uma prova disso. Às vezes a gente pensa, Deus me perdoou, então ele esqueceu tudo o que foi feito. Deus esqueceu, mas as consequências vêm, querendo a gente ou não. E foi prova disso. Davi, ele perdeu os filhos, a filha foi violentada e ele foi quase morto. Por quê? Por causa de 2 erros, adultério e assassinato. Então lembre-se, quando você for pensar em alguma coisa, a misericórdia de Deus é para todos nós. Mas as consequências vêm a gente querendo ou não. Continuando. Em Lucas capítulo 6, versículos do 43 ao 45, diz assim, ó. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem tão abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aqui a gente pode ver que boas árvores dão bons frutos. E más árvores dão más frutos. Quem são as árvores? Somos nós. Os frutos são os atos que a gente comete. Se a pessoa for uma pessoa misericordiosa, amorosa, uma pessoa assim que faz o bem, os frutos dela vão ser frutos bons. Só que se a pessoa for rancorosa, tiver ira no coração, for vingativa, os frutos só vão ser maus. Só que, e o interessante é que uma árvore, se você plantar uma semente, ela vai frutificar muito mais do que você plantou. É uma coisa que as pessoas esquecem. As pessoas pensam, bom, eu fiz um errinho aqui, mas não vai dar nada. Só que aquele errinho vai se multiplicar, até que vira uma árvore cheia de frutos. Só que vão ser todos frutos podres por causa das consequências do ato ruim. Aí a pessoa pensa, bom, eu fiz uma coisa boa, pequenininha, mas é boa. Só que aquele pouquinho também vai virar uma árvore gigante com bons frutos. Jesus fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos obras maiores que as dele. O grão de mostarda ele é minúsculo. E é muitas vezes assim na vida da gente. Por mais que o nosso ato seja minúsculo, as consequências vão vir, sejam elas boas ou más. Então a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for ser misericordioso ou não. Cristo ensina que a misericórdia, ela gera pra gente também misericórdia. Todos os nossos atos têm consequências, querendo a gente ou não. Eu fiz o bem eu fiz o mal, mas eu vou ter o bem. Você pode até ter o bem na hora, só que quando chegar também o acerto de contas,
todo o mal que você fez vai cair multiplicado 10, 15, 20 vezes mais do que você fez. Só que tudo na sua costa, porque a árvore que a gente planta uma semente. Só que quando vai vier os frutos também, a gente vai colher tudo que a gente plantou e até mais ainda. Então lembre-se, se você é uma boa árvore, você vai dar frutos bons. Se você é uma árvore ruim, vai dar frutos ruins. Querendo você ou não, você vai ter seus frutos. E aqui, para finalizar, Tiago capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui a gente pode ver que Jesus ele deixa bem claro que por a gente não ter a misericórdia das pessoas, o juízo vai cair mesmo. Por a gente ser uma pessoa vingativa, uma pessoa cheia de ira no coração, um dia a gente vai deixar toda essa ira que a gente tem no coração, essa vingança, vai bater na nossa cara e falar: toma, agora você vai pagar por tudo que você fez. Você devia ter tido misericórdia, porque se você tivesse tido misericórdia no passado, você não passaria por juízo hoje. E é interessante que Jesus ele contou uma parábola que fala praticamente isso que eu estou citando em Tiago. A parábola do credor incompassivo, que se encontra em Mateus capítulo 18, dos versículos 23 até o 35, que fala sobre 3 personagens: o rei, o primeiro devedor e o segundo devedor. Esse primeiro devedor ele devia uma quantia altíssima para o rei, e esse aqui devia uma conta pouca para esse homem. E aí chegou o tempo de pagar. Só que esse homem aqui não tinha o dinheiro para pagar para o rei. E naquele tempo, se você ficasse devesse dinheiro para uma pessoa e você não pagasse no tempo, o que podia ser feito? Eles mandavam prender você, vendiam a sua mulher e seus filhos como escravos até que a conta fosse paga. Por exemplo, você estava devendo 500, a sua mulher e seus filhos iam ser escravos até que fosse pago. Aí chegou o tempo de pagar, esse homem não conseguiu, né? E o rei ia mandar prender ele por causa disso. Só que ele se viu assim numa situação tão desesperadora que ele implorou por misericórdia. O rei, no seu ato de bondade, foi e perdoou a dívida dele. Só que o rei também alertou: se você não for pagar, não tome dívidas para a sua conta. Aí o rei liberou esse homem. Quando esse homem foi para a rua, ele encontrou esse aqui que estava devendo para ele. E esse homem estava tentando achar forma de pagar e não conseguia. Só que aí esse homem aqui implorou para que ele tivesse misericórdia também, para que desse mais tempo para ele poder pagar. Só que esse homem aqui, que estava devendo para o rei, ele não teve misericórdia. O que ele fez? Mandou prender esse homem que estava devendo para ele. Aí esse ato de maldade aqui, caiu nos ouvidos do rei, porque um dos servos do rei viu o que aconteceu e foi lá alertar o rei, falou: aquele homem que você teve bondade foi e mandou prender outro devedor. O rei, com raiva pelo que aconteceu, mandou chamar esse homem que estava devendo, que devia para ele. Falou: por que você não teve misericórdia daquele homem se eu tive misericórdia com você? Por causa do seu ato, eu vou mandar prender você e vou liberar aquele homem. E foi justamente o que aconteceu. O rei mandou prender esse homem que devia para ele e libertou o terceiro. E como eu tinha falado no passado, a mulher desse homem e os filhos foram vendidos como escravos até que a dívida pôde ser paga. Então, é justamente isso que fala em Tiago. Às vezes a gente recebe a misericórdia de Deus pelo que a gente deve, porque se for ver no papel, se a gente fosse olhar assim, a nossa dívida é imensa. Só que mesmo devendo tanto, Cristo foi e pagou o maior dos preços por nós. Ele foi lá, morreu na cruz, para que a nossa dívida do pecado fosse paga. Só que aqui ele fala, né, que da mesma forma que ele teve misericórdia com a gente tem que ter misericórdia também com os outros, porque tem até aquela oração do Pai Nosso que fala assim, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, da mesma forma que Deus perdoou o nosso pecado, a gente tem que perdoar os outros. Só que se a gente não tiver misericórdia com os outros, o juízo vai cair sobre a nossa vida. Deus vai falar assim, da mesma forma que você não teve misericórdia com aquele homem que estava te devendo um pouquinho, eu não vou ter misericórdia com você que está devendo muito. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, porque misericórdia é assim, é uma coisa maravilhosa.
Só que só tem misericórdia quem tem paz no coração. Porque a pessoa, quando ela é rancorosa, quando ela tem ira no coração, ela só vai maquinar o quê? Vingança, vingança e vingança. Só que vai chegar um momento também que toda a vingança que ela maquinou vai cair sobre ela num juízo só. Toma. Aí vai pesar na balança e a pessoa vai sentir o juízo de Deus sobre a vida dela. Ela vai ficar, nossa, mas o que eu fiz de tão mal para isso? O mal que você fez é deixar a ira te consumir a ponto de você não deixar a misericórdia tomar posse. Paulo ele citou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é interessante que assim, ó, quando ele fala que superabundou a graça, quer dizer, aonde não existia esperança, Cristo foi e morreu por nós para que a gente pudesse achar esperança nele. E muitas vezes é assim também. Cristo fala, ó, eu te dei esperança, mas você vai ter que mudar suas obras. Porque assim, na passagem que ele perdoou a mulher que foi pegando o adultério, ele falou para ela, ó, vá em paz, mas não peque mais para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, a gente, assim, Cristo muda a nossa vida, só que a gente também tem que mudar a forma de pensar, mudar os nossos atos. Cristo, ele teve misericórdia com a gente morrendo na cruz. Só que a gente tem que ter misericórdia também dos outros, porque naquele grande dia, o juízo dele vai cair sobre a vida dos que não querem ser misericordiosos. Às vezes a gente fala assim do juízo de Deus, a gente fala que assim, do arrebatamento, as pessoas não acreditam, mas naquele grande dia do juízo de Deus, ele vai colocar todo mundo aqui, ó. Quem não tiver com o nome no livro da vida, não vai ser salvo. E vai pesar na balança, vai colocar, ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você não tá salvo. Ah, mas eu dava esmolas, não dava esmolas, mas não era uma pessoa misericordiosa. Você se vingava, você tinha ira no seu coração. E hoje Cristo está falando que toda a ira que a gente tem, toda a falta de misericórdia que a gente tem, vai cair sobre nós no dia de amanhã. E é por isso que ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se a gente tem misericórdia de alguém hoje, se a gente perdoar os pecados de alguém hoje que fez contra a gente, naquele grande dia, Cristo vai olhar e falar assim, ó, você perdoou, você será perdoado. Você amou, você será amado. Você salvou, será salvo, entendeu? Tudo que a gente faz hoje tem uma consequência no dia de amanhã. A gente querendo ou não, a consequência vai vir. E é isso que muita gente não entende. As pessoas acham que ela vai fazer o mal hoje e vai receber o bem amanhã. Pode até receber o bem hoje, mas amanhã vai pagar tanto, mas vai pagar tanto que vai se arrepender pro resto da vida do que fez. Por quê? Porque a árvore, os frutos que ela produziu foi bem mais do que ela semeou. Tem um ditado que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai plantar maçã, você não vai colher laranja, você vai colher maçã. E é justamente isso, você plantou pecado, plantou maldade, vai colher maldade. Então é isso. A live de hoje é, se você quer misericórdia para sua vida, seja misericordioso. Se você quer coisas boas na sua vida, seja uma pessoa boa, porque a árvore a gente reconhece a árvore pelo fruto. Se você quer ser uma árvore boa, se você quer dar bons frutos, tenha boas atitudes, porque o dia do juízo está chegando. E se a gente não for pessoas misericordiosas, o juízo de Deus vai cair sobre a nossa vida e a gente vai padecer muito. Eu agradeço por quem assistiu aí, que Deus abençoe a vida de cada um. E se você curtiu essa live, compartilha para que outras pessoas possam entender que a misericórdia de Deus é um ato bom e traz bons resultados. Deus abençoe a sua vida, amém?